Morou. Bom, então estamos entrando na reta final aí da mentoria. Vamos trabalhar a última teoria, né, que é a teoria de Wyckoff, e, e foi um dos caras revolucionários também do mercado financeiro, e mostrou para gente que o mercado ele trabalha em acumulação, reacumulação e distribuição, e é os grandes ciclos de mercado, que é que nem eu passei para você ontem, que também aborda a teoria de Dow, aonde dentro da teoria de Dow ali a gente tem aquele processo de rally, acumulação, rally, reacumulação, rally, distribuição, certo? Então, É. o Wyckoff, Richard Wyckoff, ele se tornou uma celebridade lá em Wall Street, porque ele foi um precursor no mundo do investimento, que ele começou na corretagem aí na Bolsa de Valores lá de Wall Street aos 15 anos de idade, e aos 25 já tinha sua própria empresa de corretagem. O método que ele desenvolveu de análise técnica e especulação surgiu de suas habilidades de observação e comunicação, trabalhando como broker. O Wyckoff viu o jogo dos grandes operadores e começou a observar através da fita e dos gráficos as manipulações que realizavam e com as quais obtinham altos lucros. Então, o que que acontece? Ele começou na bolsa, mano, com 15 anos. E isso Caralho. ajudou demais ele, porque ele começou muito novo. E ele já Uhum. começou como broker. O que que é o broker? O broker é, vamos dizer, que é um assistente de um banqueiro. Então ele via de perto como que os caras conseguiam manipular o mercado para poder ter uma alta rentabilidade dentro do mercado financeiro. E ele afirmou que era possível julgar o curso futuro do mercado por suas próprias ações, uma vez que a ação de preço reflete os planos e propósitos daqueles que a dominaram. Ou seja, todos aqueles que tinham dinheiro para manipular o mercado e dominavam isso, eles conseguiam fazer a movimentação dos mercados. Então, o nego acha que tá subindo porque tem que subir, tá descendo porque tem que descer. Não, é porque o mercado ele é 1000%, ele não é 100%, ele é 1000% manipulado por quem realmente tem dinheiro, que é aquela historinha das baleias e das sardinhas, né? Uhum. O Ecofi aplicou seus métodos de investimento para obter um rendimento elevado. Com o passar do tempo, seu altruísmo cresceu até que ele redirecionou sua atenção e paixão para a educação. E ele escreveu vários livros, bem como a publicação de uma revista popular da época, Magazine of the Wall Street. Ele sentiu compelido a compilar as ideias que ele tinha recolhido durante seus 40 anos de experiência em Wall Street e trazê-las à atenção do público geral. Eu queria oferecer um conjunto de princípios e procedimentos sobre o que é preciso para ganhar em Wall Street. Essas regras foram incorporadas no curso de 1931 no The Wyckoff Method of Trading and Investing Stocks. Ou seja, esse daqui é um livro, mano, muito renomado dele, que foi um best-seller da época, na época de 1931, onde ele passava todo o conhecimento que ele já tinha adquirido ao longo dos 40 anos dele de Wall Street, né, para poder ajudar quem fazia trade operacional dentro do varejo, né? E a Course of Instruction in Stock Market Science and Technology, tornando-se o conhecido método de Wake. Ou seja, dentro desse livro aqui, ó, teve uma instituição que republicou e trouxe ele como o método de Wake, certo? Uhum. Aí a gente vai entender agora o processo dele. Aqui a gente conheceu um pouquinho dele, né? De como foi sua carreira aí ao longo dessa vida dele de operador aí, né? De trading. E agora a gente vai entender um pouquinho o que é o método de Wake. Então aqui ele fala, bom, agora que você aprendeu um pouco sobre esse grande mestre do mercado financeiro e o conceito do seu método, agora vamos entender como funciona na prática. Antes de começar esse assunto, preste atenção no que quero passar. O ECO é um assunto extremamente complexo e é um método com mais de 100 anos que tinha
de 100 anos e que ainda funciona dentro do mercado. Por isso, para não ficar longe esse e-book, eu vou passar para você uma noção dessa metodologia. E se por acaso você se interessar por Waco, fale comigo no Telegram, né, que é o Telegram do escritor desse livro aqui que a gente está lendo, ou no canal Uhum. dele no YouTube, que envia um livro por e-mail sem nenhum custo sobre o Waco de A a Z, ensinando todos os detalhes, todos os conceitos e tudo sobre este assunto que tenho certeza que vai ajudar muito. OBS. No nosso grupo de Telegram também temos esse livro. Ou seja, esse escritor aqui, ele pegou os pontos mais interessantes, que é aquilo que a gente fala, para quem entende, é institucional, mas ainda é varejista, que no caso é a gente que tem pouco dinheiro, porque apesar de a gente entender já um pouquinho de institucional ao longo da mentoria, a gente vai dar mais uma aprofundada em UEFOS, só que a gente ainda não deixou de ser varejista. Por quê? O varejista é aquele cara que não tem dinheiro, é aquele cara que só surfa o que os bancos e grandes instituições fazem. Todo cara que só surfa, ainda é considerado um varejista dentro do mercado financeiro, certo? Uhum. Então, vamos lá. Ó, olhando desse modo geral, o Eco passa uma visão de mercado ao qual baseia-se em fases. Os ciclos de preço. Quais são os ciclos de preço? São esse aqui, ó, fase de acumulação, fase de reacumulação e fase de distribuição. Ou seja, ó, temos a tendência de alta, baixa ou lateral. São esses três tipos de tendência. E temos a gama de negociação, que é a acumulação que está no começo do ciclo ou a distribuição que está na parte de alta do ciclo. Ou seja, aqui ele demonstra um pouquinho sobre isso, ó, a fase de acumulação no início da pernada, a fase de reacumulação no meio e a de distribuição ao fim da pernada. Ou seja, essas são as três fases que o Wyckoff balanceou como as três fases de mercado. Dow tem as três tendências, né, que é a primária, secundária, ou primária, secundária, e aí a terciária, que é a correçãozinha lá dentro do preço, certo? E o Uhum. ECOFI tem os três ciclos de mercado, que são acumulação, reacumulação e distribuição. Aqui, ó, a gente tem a fase de tendência ascendente, ou seja, a gente está indo para o alto. E aqui a gente tem a fase descendente, que é quando o preço está caindo. Isso aqui a gente todo mundo sabe. O que que são essa. Deixa eu só. Aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso, ó? O Wyckoff chamava as grandes instituições de homem composto. Por que o homem composto? Que é aquele que ninguém vê, mas a gente sabe que está ali dentro, certo? E é o que conhecemos hoje como smart money, dinheiro inteligente, grandes instituições ou market markers, que é o que eu falo, né? Ou o BFI, que é a abreviação de breaker, fugiu o nome agora, mas é considerado como todos esses aqui, ó, como os grandes do mercado, certo? O Wyckoff incentivou traders para seguir os passos do homem composto e pensar como ele. E ele argumentou que todas as flutuações do mercado e em todas as várias ações devem ser estudadas como se fossem o resultado das operações de um único homem. Vamos chamá-lo de homem composto, que em teoria senta-se nos bastidores e negocia uma ação para sua vantagem, certo? Aqui, ó, a gente tem, ó, demanda maior que a oferta, ou seja, se a demanda está maior que a oferta, o preço está subindo, ó, mark up, ou seja, ó, sobrevendido. Aqui a demanda maior, ó, a área de acumulação, certo? Aqui o preço estaria aqui assim, ó, na área de Uhum. acumulação, só que a demanda está maior que a oferta, então o preço tende a subir. Quando ele chega numa área de distribuição, ele faz a acumulação, só que aqui é o contrário, ó. Aqui a oferta está maior que a demanda, então ele faz o mercado cair, que é o market down, certo? As três leis de Wyckoff são quais? São oferta versus demanda, certo? E ela que vai mandar dentro do mercado, quem está mandando no mercado, se é oferta, o preço está o quê? O preço está caindo. Se é a demanda que está mandando no mercado, o preço está o quê? Subindo. Então a gente tem que ter sempre esse entendimento dentro do mercado. Aí ele tem a outra lei de causa e efeito, que ele diz que quanto maior a causa, ou seja, ó, maior a acumulação,
Se a gente pegar tudo isso aqui em linha reta, maior vai ser o efeito. Quanto menor a causa, menor o efeito, certo? Uhum. Então, ele se baseia muito nisso. Vamos dizer, a acumulação aqui dentro do Bitcoin hoje, ó, tá pequenininha, ó. Por enquanto está pequenininha, tá vendo? Ela tá fazendo uma acumulaçãozinha aqui, certo? Só que Certo. se ela finaliza aqui agora, o máximo que ela vai sair é o dobro disso aqui, vamos dizer que esticado. Ah, tem como mensurar isso? Tem, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, certo? E a outra lei que ele fala é do esforço versus resultado. Por que esforço versus resultado? Porque todo o esforço tem que ter um resultado, certo? Então, ó, o resultado do esforço aqui vai gerar o resultado para cá, certo? Então, vamos entender um pouquinho cada um dentro do seu aspecto aí, ó. A oferta vezes a demanda. Já vimos nos capítulos anteriores que se a demanda for superior à oferta, o preço produto irá subir. Se a oferta for superior à demanda, o preço tende a cair. Mas existem alguns fatores por trás de tudo isso. Em geral, nós temos que observar que no mercado há sempre o mesmo número de compradores e vendedores. Sempre, Elton, sempre. Se tem 100 ações, vai ter 100 nego comprando e 100 nego vendendo. Nunca vai ter 101 comprando e 101 vendendo. Não, é sempre o mesmo número. O número ele é igual, tá? É... Cadê aqui? Observar que no mercado sempre o número de compradores e vendedores é igual. Para alguém comprar, deve existir alguém vendendo. Ou seja, se eu estou comprando, você tem que estar vendendo. Se Uhum. você está comprando, eu tenho que estar vendendo. Então, por isso que eu falo, tem que ter sempre números iguais. Nunca pode ser um número diferente do outro. Dito isso, para que o preço suba, os compradores têm que comprar as ordens dos vendedores, que estão disponíveis a esse nível de preço e também continuar comprando agressivamente para forçar o preço a subir a uma faixa que encontre novos vendedores para ser negociado. Portanto, execução de stop loss de posições curtas, também conhecidas como sweep ou captura de liquidez. Ou seja, para que o preço aqui volte a subir, eu tenho que ter um número de comprador aqui o suficiente para pegar todas as ordens do pessoal que estava vendido aqui, ó. Ou seja, ele chegou numa região de negociação, aonde o preço está acumulando. Só que ele só não subiu ainda porque não tem o número de vendedores suficiente para bater todas as compras, porque tem nego vendendo aqui, mas não tem nego comprando aqui para fazer o preço voltar para cima, certo? Então a gente tem que entender isso, ó. Aqui o que que aconteceu, ó? O preço chegou, ó, acumulando brevemente, ó, acumulando brevemente. Só que quando ele foi lá, aqui já praticamente tinha vendido todo tipo de negociação e aqui tinha só um pouquinho. Só que o que que acontece? Quando o pessoal está vendendo aqui e o pessoal que estava aqui embaixo está realizando suas posições, o preço, querendo ou não, ele dá uma forçadinha para cima, certo? Por quê? Porque a venda descoberta, ela gera um fluxo baixista, do mesmo jeito que a compra descoberta gera um fluxo baixista. Então, ela gerou o fluxo baixista e aqui realizou tudo. Por quê? Aqui tinha uma grande faixa de comprador. E aí, todo mundo que estava comprado aqui, vendeu aqui. E aí, quem estava posicionado para venda aqui, ó, pegou a mão, trocou a mão, ó, e fez o preço vir para baixo. Agora, quem vendeu aqui, está querendo realizar a sua posição aqui. Então, ela precisa de alguém comprando para que ela consiga abrir mão da sua ação que ela comprou aqui, que ela vendeu aqui em cima, certo? Então, o que que ela precisa? Ela precisa de mim comprando, precisa do Elton, precisa do fulano, do Bertrando, do Ciclano, precisa de um banco, precisa de um smart money, um market markers, um BFI, ela precisa de alguém aqui comprando o suficiente para superar a oferta aqui, ó, para superar os negros que estão vendidos para fazer que o preço suba novamente, certo? Então, ó, aí a gente vai entrar na lei da causa e efeito. Esse conteúdo de Wakefield, Elton, ele é complexo, porque ele é difícil o entendimento dentro do gráfico, tá? Na teoria ele fica até razoável, agora na prática ele já é mais complicadinho. Mas a Uhum. gente vai tentar depois do exemplo para você ter a noção, certo? Aí aqui a Beleza. gente tem a causa e efeito, ó, que é a troca de dinheiro das mãos fortes para as mãos fracas. A ideia por trás dessa lei
é que algo não pode acontecer simplesmente do nada. Para haver uma mudança no preço, é preciso primeiro construir uma causa. E toda ação tem uma reação. Ou seja, é aquilo que eu falei, ó. O preço vem, ele faz a causa, ó. O que que é a causa? É o preço trocando de dinheiro, certo? É a acumulaçãozinha aqui. E aí, quando vem o efeito? Quando entra as posições fortes de novo, porque aqui já fala, é a troca de mãos fortes para as mãos fracas. Ou seja, a mão forte aqui ela vende, realiza aqui, né? Porque ela está comprada aqui, ela está jogando o mercado para cima. Aí ela vem aqui e vende 100. Aí quando ela vai e compra aqui, ela compra 150. Ela joga o mercado para cima. Aqui ela vende os 100 de novo. Ou seja, e ela realizou só 50. Aqui ela compra 150 de novo, joga o preço para cima. Aqui ela realiza 100. Aqui ela compra 150. Aí o cara fala assim, aí é onde o varejo fala, pô, vou entrar porque quebrou uma estruturinha, agora o preço vai embora. Ah, vou vender porque agora quebrou uma estruturinha aqui, o preço vai descer. E aí ele fica nessa, ela vai só acumulando dinheiro. E aí a hora que você pensa que não, olha, tum, dá o efeito, estopa todo mundo que estava aqui, busca liquidez e ele faz o quê? Uma nova causa, ó, uma nova causa. E aí, quando ele solta o efeito de novo, ele estopa todo mundo que estaria comprado, acreditando que o mercado ia agora subir e vai embora. Então, ó, isso aqui, ó, é sempre, 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 ó, vamos dizer, uma armadilha de mercado. Porque ele busca a regiãozinha, ó, mostra a rejeição aqui no pavio, ó, aí ele fala assim, Uhum. porra, agora vai subir. Ela sobe um pouquinho, ó, para todo mundo. Então, a relação de causa e efeito é isso, tanto para alta quanto para cima. Ó. Notou algo familiar? A causa é um range construindo ordens e liquidez. Para isso, o mercado está construindo uma causa durante os períodos de lateralização do preço, o que estes geram posteriormente com um efeito, um movimento tendencial bullish ou bearish. Ou seja, o que, que o Bitcoin está fazendo aqui? Ó? Ele está construindo uma causa. Ele está construindo uma causa. Percebe que o preço aqui ele vem acumulado, ele está segurando acumulado, ó. Ele está construindo o quê? Ele está construindo uma causa. Está construindo uma Uhum. causa. Ele está gerando o quê? Ó? Ele está gerando um mar de liquidez aqui e ele está gerando um mar de liquidez aqui. Por quê? A hora que ele decidir sair ou para cima ou para baixo, ele vai estopar uma galera, certo? Então, ele está Certo. agora nesse processo de causa e efeito, certo? Isso aqui, ó, não deixa de ser uma causa e efeito, tá? É uma acumulaçãozinha mais branda, mas é uma acumulaçãozinha. Isso aqui também é uma causa, ó, branda, mas é uma acumulaçãozinha. Ó, repara que a hora que ele sai, ó, não dá nem chance da pessoa não ser estopada. Ele sai e vem embora mesmo com força, certo? Uhum. E aí a gente entende que o quê, ó? Um ponto de interesse, um ponto interessante nessa lei é que o efeito realizado estará sempre em proporção de ambos os movimentos. Ou seja, uma grande causa irá produzir um efeito maior. Que é aquilo que eu falei para você, quanto maior a causa, maior o efeito. Uma pequena causa irá produzir um efeito menor. Uma tendência vai acabar e uma causa vai começar. Uma causa vai acabar e uma tendência nova vai começar. O método de Wake está centrado na interpretação dessas condições. Ou seja, sempre que a gente tiver o início de uma tendência, ó, aqui a gente teve o início de uma tendência, ela chegou ao fim. O que, que vai acontecer? Vai ter uma causa, ou seja, vai ter uma acumulação. A gente teve outro rally, finalizou, o que, que a gente vai ter? Outra causa, certo? Então é sempre assim, por isso que ele fala que o preço ele é repetitivo e ele acontece sempre dessa maneira, ó. Porque, ó, olha aqui, ó, se a gente pegar o gráfico num time maior, ó, ele faz o quê, ó? Ele vem, aí ele faz a acumulação, ó. Tá vendo? Acabou? Outra acumulaçãozinha, ó. Veio? Acumulaçãozinha, certo? Veio? Acumulaçãozinha. Sempre é assim, sempre. Ó. E aí a gente entra na outra lei dele, que é o esforço versus o resultado. Ó. No mercado financeiro, o esforço é representado pelo volume, enquanto o resultado é representado pelo preço. Ou seja, isso quer dizer que a ação de preço deve refletir a ação de volume.
que é aquilo que eu falo sempre. Se o preço está subindo e o volume está acompanhando, aumentando, beleza, tá legal o esforço e o resultado está condizente. Agora, quando o preço está subindo e o volume está caindo, aí a gente já não tem esforço e resultado condizente. A gente já tem esforço e resultado divergentes. Então, a gente tem que criar o ponto de interrogação e um ponto de exclamação aí, porque pode sim estar chegando ao fim aquela tendência que a gente está se a gente estiver dentro de um trade. Ó. Sem esforço, não pode ter funcionado. Segundo o Ecoff, preço e volume são chaves fundamentais para a metodologia. O volume identifica a quantidade de ordens, unidades, contratos que mudou de mãos. Quando as grandes instituições estão interessadas em certa faixa de preço, isso irá refletir no volume negociado. Ou seja, olha isso aqui que aconteceu agora no dólar de manhã. Ó, olha o que aconteceu. Ó. Se a gente jogar aqui em 15 minutos, ó, vai dar para a gente ver bem. Ó. Ó. O que aconteceu aqui, ó, nessa faixa de preço? Ó? Repara que aqui, ó, olha o volume. Olha o volume, ó. A gente teve, ó, esse candle aqui, ó. Deixa eu dar um zoom maior, trazer ele mais perto aqui, ó, mais próximo. Olha esse volume aqui, ó, tá vendo? Ele tá um azul acima da média. Ó, tá vendo que a médiazinha preta tá passando aqui, ó, Uhum. por baixo, ó. Ele teve, ou seja, um volume condizente. Aí você fala, pô, Luquinha, o preço vai subir. Aqui, nesse candle, dá para entender que o preço ainda vai continuar subindo. Aí, o que acontece? Quando o preço vem aqui nesse outro candle aqui, ó, ele também está acima da média, certo? E bem próximo ao outro volume. Só que olha o tamanho desse candle. Muito pequeno pelo Uhum. volume que deu, certo? Então, o que acontece? Aqui, a gente vai ter um volume de absorção, ou seja, é um grande volume para um candle pequeno. Ou seja, teve gente fazendo força para o preço subir, mas teve muito mais gente fazendo força para o preço vender. Aqui dá para entender que as instituições estão trocando de mão o dinheiro. Ou seja, tem gente realizando posição aqui e tem gente entrando vendido aqui. Por quê? Ela absorveu o volume. Porque a negociação, a troca de negociação foi muito boa, mas o candle foi muito pouco expressivo, ou seja, foi um candle muito, muito pequeno. Ou seja, a gente teve aqui, ó, um candle de absorção, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Aqui nessas fases, ó, a gente entende um pouquinho, ó, de volume de impulsão, que é a convergência, o volume de absorção, que é a divergência, e o volume de exaustão, que também se refere à divergência. Ou seja, o que acontece? Um volume convergente, um volume bom, é o que, ó? Preço subindo, certo? Com volume também subindo, ó. E o tamanho do volume aqui, ó, quase condizente com os candles, com o tamanho dos candles aqui, correto? Agora, quando a Correto. gente tem um volume de absorção, que foi o que aconteceu ali agora que eu te mostrei, é isso aqui, ó. O preço está subindo, ó. O preço está subindo, o volume começa a subir, aí a gente tem um volume maior acima da média, ó, um volume acima da média, só que olha o tamanho do candlezinho aqui, ó. Olha o tamanho do candlezinho, certo? Então, o que Certo. acontece? Isso é um volume de absorção, que é o que a gente viu aqui agora, ó. A gente teve um volume aqui, ó, de absorção, ó, o volume acima da média, certo? Só que com um candle muito pequeno. Ou seja, isso é um volume de absorção. Aqui, ó, a gente já tem um volume diferente, ó, que é outra divergência, que é o quê, ó? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Que é o quê, ó? Esse volume aqui agora, ó. Falta ainda 10 minutos para poder fechar a vela. Mas vamos analisar um pouco, ó. Repara que o volume ainda nem está acima da média e o candle já está muito maior. Então, Aham. o que acontece? Nisso aqui, ó, a gente temos um volume de exaustão. Qual que é o volume de exaustão? É quando o candle é muito grande e o volume é baixinho, ó, abaixo da média. Tá vendo? Isso é um volume de exaustão. Ou seja, isso é uma divergência. Se eu tivesse dentro do gráfico agora para fazer uma operação, se eu fosse fazer por esse candle fechasse exatamente agora, vou até pausar aqui, ó, exatamente agora, se ele fechasse agora, ó, abaixo da média, e com um candle desse tamanho, aqui eu entraria vendido. Por quê? Para mim, eu só ia estar entendendo que ele ia estar fazendo um pullback aqui, ó, nessa região,
para continuar jogando o preço para baixo. Por quê? Porque teve muito spread, muito candle para pouquíssimo volume, entendeu? Ou seja, então o volume aqui está mentindo para mim. Porque ele está tentando me ludibriar, falando que é um candle expressivo, que é um candle de força, mas o volume está me mostrando que não tem força nenhuma aí, tem apenas alguém manipulando o mercado para poder fazer com que o pessoal ache que o preço vai continuar subindo e entre comprado aqui nesse rompimento de topinho aqui, né? Porque se a gente jogar num time menor, vai ter um topinho aqui, e aí o preço vai, só faz a armadilha, vem e estopa todo mundo, e segue o fluxo dele baixista, certo? Agora, se o preço fecha aqui, ó, nesse padrão de volume aqui, ó, nesse contexto aqui, ó, nesse contexto aqui, ó, deixa eu só mostrar para você aqui, ó, se o preço fecha aqui, ó, nesse contexto, e o meu volume aqui, ó, fecha aqui, ó, nesse contexto, ó, praticamente junto com o outro volume aqui, ó, aí beleza, aí eu entendo que realmente é um volume de ignição, é um volume que está com força, é um candle bonito de expressão que está me dizendo que realmente aqui não é um pullback, que ele vai dar continuidade aqui para cima, certo? Ou pelo menos para fechar esse imbalance aqui, porque a gente tem um desequilíbrio no preço aqui e a gente tem uma order block validada aqui. Por que que a gente tem uma order block validada aqui, El? Ela deixou desequilíbrio e ela quebrou a estrutura. Sim, ela deixou desequilíbrio aqui e quebrou a estrutura desse fundo, certo? Ou seja, então a Uhum. gente tem uma order block validada. Pode ser que ela venha buscar só essa order block e aí depois sim dê a sequência do pullback esperado e derrube o preço lá embaixo, certo? Então a gente tem que Certo. sempre estar ligado a isso. É o que o ECOF nos mostra nessa região, ó. Deixa eu, aqui, ó. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho, só para ficar mais claro tudo dentro do mesmo contexto, ó. Nos mercados financeiros, cadê? Deixa eu achar, eu parei, só ler aqui de novo, só para fixar bem na mente, tá, El? Nos Sim. mercados financeiros, o esforço é representado pelo volume, enquanto o resultado é representado pelo preço. Ou seja, o esforço é representado pelo volume, enquanto o resultado é representado pelo preço. Ou seja, resultado aqui, Uhum. esforço aqui, certo? Certo. Aí vamos lá. Isso quer dizer que a ação de preço deve refletir a ação de volume. Sem esforço, não pode ter funcionado. Por que sem esforço não pode ter funcionado? Olha lá, ó, porque se a gente não tem o esforço aqui no volume, a gente não tem resultado no preço, certo? Agora aqui, Certo. ó, o preço já passou, o esforço aqui, ó, já passou a média, certo? Então, se ele já Uhum. passou a média e o candle fecha muito bonito, positivo. Agora, se ele tem aqui, ó, esse fechamento aqui, ó, com um paviozão aqui, o que que a gente tem nessa região aqui, ó? A gente tem, ó, Ah, um volume de absorção, ou seja, que é quando o esforço está muito grande e o resultado está muito pouco. Ou seja, se a gente tem esse tipo de absorção, é porque tem instituição pesada fazendo vender o preço aqui, tentando jogar o preço para baixo. Ou seja, eles não querem que o preço passe dessa região aqui, certo? Eles não querem certo. deixar o preço subir para cima dessa região. Agora, se fecha aqui, ó, falta 5 minutos. A gente vai acompanhar, só para eu te dizer o que pode ou não acontecer nesse sentido, ó. Porque olha aqui, ó, tá vendo que o preço aqui, ó, tá tudo acima da média e aqui, ó, tudo condizente, os candles. Ou seja, a intenção dele aqui ainda é buscar essa região, pelo menos essa região, certo? Pelo menos essa Certo. região aqui de cima. Por quê? Porque o esforço está condizente com o resultado. Agora, se a gente pegar esse candle aqui, ó, a gente já teve, ó, um grande resultado para pouquíssimo esforço. Ou seja, tem gente vendendo aqui para não deixar o preço passar dessa região. Só que isso daqui pode também ser uma armadilha de mercado. Por isso que eu falo, se a nossa região de venda é aqui, ó, por que que eu vou entrar aqui? Por que que eu vou entrar aqui? A não ser que ele aqui nesse candle agora faça isso aqui, ó.
Aí ele me dá a intenção e o volume aqui assim, ó. Aí, beleza. Ou na mesma direção desse candlezinho aqui, certo? Ou um pouquinho Aham. acima. Porque aí ele me dá indício de o quê? De que as instituições entrou muito forte nessa região aqui, ó, para não deixar o preço passar dessa região, certo? E aí ele Certo. vai jogar o preço vai continuar cada vez descendo mais, certo? Então, Uhum. por isso que é fundamental esse tipo de leitura dentro da análise técnica, análise gráfica, para a gente entender o porquê que a gente utiliza volume e que eu falo que o volume realmente é um dos indicadores mais fiéis e assertivos do mercado financeiro, por conta disso. Ó, sem o esforço, não pode ter funcionado. Segundo o ECO, o preço e o volume são chaves fundamentais para a metodologia. O volume identifica a quantidade de ordens, unidades ou contratos que está mudando de mãos. Quando as grandes instituições estão interessadas em certa faixa de preço, isso irá refletir no volume negociado, que é aquilo que eu estava te falando agora. Se o preço faz aqui, ó, um, dois, três de venda, ó, como ele está fazendo aqui, ele tem que demonstrar no volume. De que forma? Colocando o volume pelo menos na média, certo? Aí ele vai Uhum. estar demonstrando para a gente que realmente está tendo muito esforço para venda nessa região, certo? E aí a gente vai Certo. acreditar que o mercado ainda continua em queda, certo? Agora, se ele fecha um candle aqui assim agora, ó, desse jeito, com o volume aqui, ó, na média, a gente acredita que o quê? Que de novo teve uma grande absorção, só que do lado contrário, agora do lado de compra. Por quê? Tentaram derrubar o preço porque ele violou a mínima, certo? Só que ele fechou muito acima. Ou seja, do mesmo jeito que tem gente não querendo deixar o preço passar daqui para cima, tem gente também não querendo deixar o preço passar daqui para baixo. Ou seja, as grandes instituições estão brigando entre si para manter o preço ou para cima ou para baixo. O que a gente faz nesse momento? Só aguarda e vê quem que vai ganhar. Por quê? A partir do momento que a gente identificou quem que ganha, se é para cima ou se é para baixo, a gente vai entrar a favor deles, certo? Porque provavelmente a outra empresa que estava a favor da contrariedade, da mão contrária, ela deve ter abrido mão. Falou, pô, não vou ficar nesse embate aqui não, vou deixar realizar, depois eu entro de novo, certo? Então acontece isso, ó. E aí a gente tem aqui, ó, um mercado lateral com pouco resultado. Ou seja, o que é um mercado lateral? Um mercado reto com o quê? Volume. Com pouco resultado, ou seja, com pouco volume, certo? Ó, pouco volume, pouco esforço. Ou seja, não tem ninguém entrando aqui, correto? Aí vamos Correto. dar a sequência aqui, ó. Estão as fases de acumulação, ó. As grandes instituições compram nas faixas de preços disponíveis para venda no mercado. Quando eles estão assegurados por vários meios que já estudamos, que não há mais nenhuma supply sobrando, eles começam a fase ascendente. O preço começa seu movimento bullish, ou seja, quando ele entende que não tem mais nenhuma supply para segurar essa causa, ele vai começar a soltar o efeito, ó. Segurou aqui, ó, na supply, segurou na supply e foi embora. E vice-versa, né? Na demanda, ó, segurou na demanda, segurou na próxima demanda, segurou na próxima demanda, foi embora, certo? Então, Certo. ó, eles já sabem e já verificaram que não encontrarão mais supplies no caminho, ou seja, não encontrarão mais ofertas no caminho que vão impedir de que o preço suba. E esse conceito é importante, pois até que eles provem que o caminho está livre, que há a ausência de vendedores, eles vão iniciar o seu movimento de alta. Mas para isso vão iniciar suas manobras e testes várias e várias vezes. Esse movimento vai continuar até que os compradores e vendedores considerem que o preço atingiu um nível interessante para ambos. Os compradores irão ver que é melhor fechar suas posições e os vendedores, por sua vez, vão perceber que é melhor começar a tomar
suas posições curtas, fazendo o preço ir parando aos poucos. Com isso, entramos na fase da distribuição. Ou seja, ele veio aqui, ó, ele viu que ficou interessante fazer a acumulação, ele vai fazer, porque ele sabe que tem aqui, ó, vendedores nessa região. Então, ele vai fazer a acumulação, porque tem uma zona de supply aqui, para posteriormente continuar subindo, certo? Que é o que pode estar acontecendo aqui, ó, no Bitcoin, ó. Ele fez aqui agora, ó, o padrão dele de acumulação dessa região, certo? Depois da queda, ó. E aqui tem um Wyckoff bonitinho. Depois eu vou trabalhar e vou te mostrar ela como funciona. Aqui, ó, a gente fez um LPS. A gente fez, na verdade, o teste. O que que é o teste? É o Spring, após o Spring ele faz um reteste para aí começar a subir. Aqui seria o melhor local de venda, após o Spring que ele fez aqui. Ou seja, quem entrou comprado aqui, pode ficar tranquilo que agora ele vai surfar uma boa alta. Eu não consegui pegar porque eu não vi, né? Eu tinha colocado o meu alerta aqui embaixo, né? Ó, pode ver que ele faltou pouco. Eu tinha duas regiões Uhum. demarcadas, que era essa e essa um pouquinho de baixo. Só que eu esperava que ele viesse buscar o Spring pelo menos aqui. E aí eu fiquei esperando, quando eu vi, ele já tinha acontecido e já estava para fazer um reteste aqui. Aí eu falei, agora eu não vou entrar mais. Aí fiquei de fora. Mas se eu tivesse visto essa região aqui, era onde eu queria entrar, né? Na verdade, era onde estava a minha ordem, ó, em 26.850. Só que ele buscou a minha trava de cima, que eu tinha demarcado num time menor, ó, em 26.900, 26.916. E aí eu falei, vou deixar minha ordem aqui. Se ele buscar, eu tô no trade. Que aí depois ele só vem, faz o reteste, que foi o que ele fez aqui, e segue o fluxo. Mas ele buscou aqui, ó, ele travou, tinha até aqui, ó, o ponto de trava meu era esse aqui, ó. Até por conta desses fundos aqui onde ele veio segurando. Só que aqui, ó, eu tinha um fechamentinho desse imbalance, ó, por conta dessa order block aqui, ó. Dessa order block. Eu falei, não, vou esperar ele vir tocar na order block. E ele não veio tocar na order Uhum. block, certo? Ele veio aqui, só um pouquinho acima, ó. Deixa ele. Aí, ó. Ele veio, tocou só um pouquinho acima e já está indo embora de novo. Mas segurança, porque se eu pego aqui, ó, esse movimento que ela fez aqui, ó, se eu pego aqui esse movimento que ela fez, o meu stopinho já estaria aqui no zero, aqui, ó. Já estaria bem sossegadinho. Porque aí se ela voltasse, só me tiraria no zero. E se ela continuasse, o trade ficaria muito mais lindo, ó. Porque aqui agora, ó, se eu tivesse pego, aqui agora eu já estaria com 190%. Porque eu ia entrar aí ia entrar alavancado desse aí, na verdade, aqui não, né? Não, um pouco mais para baixo aqui, ó. Aqui, ó, se ela tivesse vindo buscar aqui, agora eu estaria com 204%, e já com o stop no zero. Voltando lá, que é as fases de reacumulação, o processo de reacumulação é idêntico ao processo de acumulação. A única diferença entre os dois é a forma como a estrutura começa a se desenvolver. Enquanto a estrutura de acumulação começa com um movimento de baixa, a estrutura de reacumulação começa após uma pausa de um movimento bullish. Ou seja, aqui a gente tem uma acumulação porque é um movimento final de baixa. E a reacumulação é quando a gente tem ela no período de meio de gráfico. Ou seja, ó, isso daqui, ó, isso daqui é uma reacumulação, tá vendo? Deixa eu pegar aqui mais bonitinho, só para você ver. Ó, ó. Isso daqui tudo, ó, foi uma acumulação, certo? Foi uma acumulação. E aí aqui, ó, deixa eu só deixar mais bonitinho, vai. Vou pegar só essa parte da onde começou. Isso aqui foi uma acumulação. Isso aqui, ó, é uma redistribuição. E aqui, ó, está sendo uma distribuição. Acumulação, redistribuição e distribuição. Ou seja, a gente tem as três fases dele aqui, ó. Acumulação, redistribuição e aqui uma distribuição, certo? Que aqui a gente está em topo agora, porque ela fez aqui agora para poder distribuir e fazer a correção, certo?
Então, é mais ou menos isso, ó. Acumulação lá no fundo, meio de gráfico, reacumulação, e depois vem a distribuição, ó, que aí é onde ele entra aqui, ó, fase de distribuição. O teto do mercado acaba de ser formado. Existe a entrada dos últimos compradores com ganância e a entrada dos vendedores mais informados e com a mão mais pesada. Quando se dão conta que o caminho do preço está numa fase de distribuição, o mercado começa o seu movimento de baixa. Durante essa fase, as ordens dos vendedores é mais agressiva do que a dos compradores. Por quê? Porque ele chegou no teto de mercado, ele chegou no topo, ele chegou numa supply, que é o que acontece aqui. Ou seja, aqui nessa fase ele faz a distribuição. Por quê? Porque aqui as ordens dos vendedores está muito maior do que as ordens dos compradores. Tem comprador saindo das suas posições, liquidando posição, e tem os vendedores entrando com a mão pesadíssima para poder fazer o preço ir para baixo, certo? Aí aqui, ó, Certo. só para mostrar a reação do dólar lá que eu te falei, ó, se a gente jogar lá em 15 minutos, olha o que aconteceu, ó, na questão do preço e volume, ó, do, do, do esforço e resultado. Ó, o que que a gente teve, ó? A gente teve um candle bonito, ou seja, um esforço aqui embaixo, ó, o esforço, que é o volume, muito bonito, e olha o resultado, muito bonito também, porque o candle fechou e fechou bem, acima da média, ou seja, demonstrando que o preço ainda vai para cima. E o que que o preço está fazendo? Ó? Continua subindo. Pode buscar a nossa order block aqui agora e jogar o preço para baixo. Porém, o que vai dizer se ele vai continuar subindo aqui ou não, tem que ser a nossa contagem de Elliott. Ou seja, tem que saber qual que é o processo que o preço agora está trabalhando. Por quê? Aqui, ó, pelo que eu estou entendendo, isso aqui, ó, foi, ó, onda 1, onda 2, onda 3, agora a onda 4 em ABC, e agora ela está começando a onda 5. Então, para mim, ela vai buscar agora topos mais altos. Ou seja, ela vai fazer a renovação de topo, porque aqui para mim, ó, foi, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, da onda 5. Onda 1, da onda 5. Aí onda 2, da onda 5. Onda 3, da onda 5, onda 4, onda 5. Certo? Então a gente Certo. tem que saber por conta disso, ó, porque olha lá, ó, o esforço já valendo a pena aqui, ó. Ó, o esforço por enquanto valendo a pena, ó, já tá na média e o candle tá bonito. Agora, se ele fizer uma absorção, ó, aquele negócio, ó, fechou aqui, ó, um baita pavio, o que que teve? A gente teve absorção no lugar, ou seja, com um spread, com um esforço muito grande. Então, o que o preço tende a fazer? Isso aqui, certo? E aí ele vai estar respeitando a order block. Agora a gente vai jogar lá num time menor só para a gente saber. Olha como já fica bonito saber que o preço já passou, ó. Já rompeu, ó. Tá vendo? Uhum. Já rompeu. Por quê? Se a gente for ver, ó, ele finalizou a onda dele de Elliott, ó. Ó, do ABC, ó. Por isso é interessante saber a contagem de Elliott. Por isso que eu falo, tudo que você puder agregar dentro do seu operacional para poder você entender o mercado, fica tudo lindo na hora de você fazer a operação e não ser estopada, porque aqui ele fez ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Tá vendo que tem horas que ele fica bonitinho a leitura e a contagem, fica fácil de ver? Uhum. Aí o que que acontece? Se a gente sabe que ele fez esse movimento finalizando a onda C em 5 ondas aqui, ó, do que, ó, do ABC, ó, do A, B, C, o que que a gente pode identificar aqui agora? Que agora ele está começando a fazer a onda 1 da onda 5, certo? Que ele vai fazer a onda 1 da onda 5 em onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, aí onda 3, 1, 2, 3, 4, 5, e por aí vai, para poder finalizar um ciclo completo de ondas aqui dentro desse movimento, certo? Alvo, a gente pode fazer isso aqui, ó, para alvo, ó, expansão de Fibonacci. Começo da onda 1, começo da onda 1, final da onda 4. Ou seja, a gente tem projeção aqui, ó, em 120, 100% ou 127, ó, que o meu 127 não tá, mas deixa eu colocar ele aqui, ó. Cadê? 120 aqui, ó. 127. Ou seja, 100% ou 127, a gente tem alvos aí para onda 5
podendo subir mais um pouquinho, tentando buscar um 618. Por quê? Por que que eu falo que ela pode ser só o 100%? Porque a nossa onda 3 aqui, ó, veio até 2,618 de toda a pernada, ó. Repara aqui, ó, 2,618, ó, de toda a impulsão, porque geralmente o mínimo que ela vem é 168, mas como ela foi buscar o 261, ela foi uma onda estendida, ou seja, a onda 5 tende a ser a uma onda truncada, ou seja, aqui, ó, 100% da onda 1, ou seja, do mesmo tamanho que a onda 1, ó, projetada aqui, ó, no fundo da onda 4, então o nosso alvo está aqui, ó, em 100% da onda 1, certo? Então, o nosso alvo para a onda 5 é o mesmo topo aqui da onda 3, ou seja, uma onda truncada. Então, acredito que ela vai chegar aqui nesse topo aqui e vai começar agora a fazer a correção de uma onda maior, certo? Porque se a gente for pegar lá no longo prazo, ó, ela fez o quê, ó? Ela fez onda 1, onda 2, onda 1 da 3, onda 2 da 3, e agora vai fazer a 3 da 3, 4 da 3, 5 da 3 e vai continuar caindo o dólar. Então, por isso que eu acho que o dólar ainda, não esse ano, mas pode ser que chegue bem próximo a R$ 4,3,90, Uhum. certo? Então, é por isso que Certo. eu falo, a gente tem que ter esse tipo de análise, porque quanto mais a gente confluencia, mais a gente tem um resultado. Ó. Se a gente jogar em 2 horas, olha como que já ficou esse spread aqui, ó. Olha como que fica bonitinha a leitura do ABC, ó. A, B, C. Tá vendo? Aí a gente Uhum. tem aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 em ABC, onda 5. Ou seja, truncou aqui, ó, que é a região dessa order block aqui, ó, que é a região dessa order block, truncou, ele vai começar a fazer de novo, ó. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Ou seja, finalizou uma onda 3. E por aí vai e continua caindo, certo? Então a gente tem que ter esse feeling para que a gente consiga sempre, sempre, sempre fazer as melhores escolhas na hora de conseguir fazer o nosso trade, certo? Voltando lá, ó, um ciclo é considerado completo quando se absorvam todas as fases do ciclo: acumulação, tendência ascendente, distribuição e tendência descendente. Estes ciclos completos ocorrem em todas as temporalidades. É por isso que é importante ter em conta todos os prazos, porque cada um deles pode estar em fases diferentes e é necessário contextualizar o mercado desde o ponto de vista desse ponto de vista para realizar uma análise correta do mesmo. Quando você aprender a identificar corretamente as 4 fases de preço e assumir um ponto de vista totalmente imparcial, longe de notícias, rumores e opiniões e seus próprios preconceitos, tirar vantagem de seu operativo será relativamente mais fácil, certo? Então, por isso que eu falo, se você tem tudo contextualizado, tudo bonitinho, não vai ser notícia, não vai ser rumor, não vai ser opinião dos outros, que vai mudar o seu conceito sobre aquilo que você vai fazer dentro do seu operacional, certo? Então, para a gente entender todo esse ciclo, a gente tem que ter isso, ó. Aqui a gente teve ó, acumulação, reacumulação, distribuição e redistribuição, certo? Por quê? Porque acontece, esse todo é o ciclo de mercado. Aí, quando ele faz esse ciclo todo, provavelmente ele vai começar uma nova tendência. Aí ele vai pegar aqui, ó, vai fazer de novo, vai subir, vai fazer de novo, vai descer, vai fazer de novo, e aí sim ele vai começar a nova tendência dele, certo? É sempre assim, sempre, sempre, sempre. Dica, ó, essa estrutura. Deixa eu só ver se eu passei a fase de, para aí. Fase de redistribuição é um intervalo que vem de uma tendência bearish e é seguido por uma nova tendência bearish. Múltiplas fases de redistribuição podem ocorrer dentro de um grande mercado de baixa. Esta é uma pausa que refresca o valor para desenvolver outro movimento descendente. Ou seja, todo movimento de acumulação ele vai preceder, ele vai anteceder um movimento de alta.
todo movimento de reacumulação, ele ainda precede um outro movimento de alta. E a partir do momento que ele está em distribuição, que ele está jogando o preço para baixo, ele está distribuindo, ele chegou aqui, ó. Ele chegou aqui, ó. Bloco Bitcoin. Ele chegou aqui, ó. Deixa eu achar, deixa eu jogar aqui. Uma hora, vai. Bom. Opa, joguei errado. Aqui, ó. Joguei aqui. Ele fez o quê? Ele fez a distribuição. Ele vai fazer aqui, ó. Provavelmente ele vai buscar um ponto de interesse dele aqui e vai continuar o quê? Caindo. Por quê? Porque ele fez um ponto de redistribuição. Ou seja, se a gente for pegar na contagem de Elliott, ela valida essa intenção de baixa. Por quê? Ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 acumulada, para fazer o quê? Onda 5, certo? A minha intenção de compra aqui era somente a correção, ó. Porque, ó, se eu tivesse conseguido pegar aqui, eu esperaria que ela viesse pelo menos aqui, ó, no 38,02. Porque, como é uma pernada inicial, é uma pernada A1, e eu não tenho certeza se é só a pernada de correção, eu acredito que o preço venha buscar até mais ou menos essa região de 0,38,2, certo? Para depois finalizar a pernada 5 aqui. Então, fazendo onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Mas pode ser que o quê? Que ela já tenha feito a onda 4 curtinha aqui, ó, em A, B, C. E agora ela está fazendo a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, finalizando a onda 5 já aqui, certo? Porque ela já fez a redistribuição dela, certo? Ela quebrou uma estrutura. Então, o que que acontece? Ó, se ela quebrou essa última estrutura aqui, eu acredito, por ela ter quebrado os fundos, ela está fazendo aqui, ó, por mais que seja bem concentrado, ela pode estar fazendo aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. E finalizar realmente no ponto que eu queria, para depois corrigir todo o movimento, aí buscando, sim, um ponto mais alto, que aí seria a onda 2, né? De todo esse movimento aqui, seria a onda 2 aqui, para ir fazer a onda 3, ou então sendo só a corretiva desse processo aqui, ó, só a corretiva desse movimento aqui, certo? Como onda 1, onda 2, para poder fazer onda 3, onda 4, onda 5. Por quê? Como eu acredito que ela ainda está numa tendência bearish, né, que é uma tendência de alta, eu acredito que ela está dentro desse parâmetro aqui, ela está fazendo isso aqui, ó. Onda A, B, para finalizar a onda C aqui mais ou menos nessa região aqui, ó. Aqui, ó, um pouquinho mais baixo, aqui nessa linhazinha verde onde eu marquei aqui, ó. Certo? Para fazer o ABC para depois continuar caindo. Entendeu? Então, eu tenho que esperar agora ver qual que vai ser a quebra de estrutura dela. Porque se ela quebra esse fundinho aqui, ó, se ela quebra esses fundinhos aqui já demarcado, ó, se ela já quebra esses fundinhos aqui, aí me dá indícios de que realmente ela vai corrigir mais um pouquinho. Ó. Se ela vir aqui, acredito que ela vai fazer aqui de novo essa retração para ir buscar um movimento mais longo de correção para até ela buscar o preço onde eu acho que ela vai cair e voltar a cair com força. Certo? Certo. Aí aqui a gente tem uma diquinha, ó, que essa estrutura, que essa altura do campeonato, você já prestou atenção que uma fase de redistribuição pode também ser uma fase de acumulação e ambas estão vindo de um movimento de baixa e existem semelhanças. Mas como podemos identificar quem é quem? Ó? Precisamos de uma análise criteriosa para não tomarmos o stop. Essa análise é uma das tarefas mais difíceis, saber diferenciar a acumulação da redistribuição. Ó. Durante a fase de rede, presta bem atenção, tá, Elton? Porque essa aqui é um ponto-chave para você identificar aí o que é uma acumulação de uma redistribuição. Demorou? Ó, durante a fase de redistribuição, os market markers estão fazendo entradas mais curtas, pois eles precisam da confirmação de que o preço vai atingir um nível importante, certo? Ou seja, eles estão fazendo, é que nem eu falei para você, eles compram 50, vende 100, compra 50, vende 100, compra 50, vende 100. Por quê? Porque eles fazem as entradinhas curtas para poder manipular o mercado. E aí, ó, eles vão aumentando as entradas, uma vez que na fase de redistribuição, o preço vai continuar a tendência bearish, certo?
Então, vamos se dizer, ó, se a gente tem aqui, ó, uma fase de distribuição, ó, é que nem eu falei, eles vendem 100, compra 50, vende 100, compra 50, vende 100, compra 50. Por quê? Porque ele sabe que a venda depois, ó, o preço, a tendência é fazer isso aqui. Então, ele sempre vende um pouquinho aqui na verdade, compra um pouquinho aqui e vende muito mais aqui. Compra um pouquinho aqui e vende um pouco mais aqui, certo? Até que o preço toma a ciência e vai embora. A redistribuição continua volátil durante e no final de sua fase, antes de continuar a tendência de baixa. Verifique esforço e resultado. Precisamos de confirmação de cada fase para sabermos de fato onde o preço provavelmente vai. Falarei em breve sobre cada fase dentro dessas estruturas, certo? Então é isso, mano. Vou deixar um pouquinho menos hoje, porque você viu aí que o Wyckoff, ele é chatinho, mano, é muita teoria mesmo. É Uhum. bom para você fixar um pouco sobre o esforço e resultado, para você entender um pouquinho melhor, tá? Sobre esforço e resultado e do porquê que o volume é muito interessante, principalmente dentro dessas fases, né? No contexto geral de mercado, ele é muito importante em tudo, mas dentro dessas fases de acumulação, redistribuição, reacumulação e redistribuição, é, eles são fundamentais para a gente poder ter essa noção do que pode ou não acontecer, tá bom? E aí amanhã, mano, se você quiser fazer aula amanhã, para a gente já esticar o chiclete para ver se não acaba logo isso aí, porque eu já estou montando uma nova turma, mano. Então eu preciso dar uma aceleradinha para não acabar antes. E aí teve esses dias para trás aí que não teve aula. Se você quiser ter aula amanhã, mas aí vai para você. Se você falar assim, não, Luque, amanhã para mim não dá, vamos deixar para semana que vem. Aí semana que vem nós pega firme de novo. Não demorou, vamos amanhã sim. Demorou então, parça. Aí amanhã nós já volta, já pega mais um pouquinho então, para poder finalizar. Fechou? Finalizar não, né? Porque vai umas 3 aulas, porque, mano, tem muito conteúdo de Wake, é muito conteúdo. Então eu vou deixar para passar tudo devagarzinho, ó, porque, mano, realmente é conteúdo demais, ó. Conteúdo demais. Isso aqui, se a gente for Uhum. passar tudo em uma aula só ou em duas, ó, porque aí depois a gente vai entrar nas fases dele, como ele acontece, qual que é as proporções deles para você entender, sabe? Como que aí, ó, como que acontece cada fase, ponto a ponto, o que é cada sigla dessa aqui, ó. Porque, mano, é foda, mano. A teoria de Wyckoff, mano, ó, você vê, ó, tá vendo? É muito complicada. Ela tem várias variações, ó, tem várias formas, tá vendo? Ela acontece de muitas maneiras. Então, mano, fica muito complexo. Então tem que ir bem de boinha, tá ligado? Roma. Aí então, deixa eu só marcar aqui onde a gente parou. E aí amanhã a gente. Mas aí, ó, Elton, nós está com 1 hora agora de aula, vai dar 1 hora. Se vocês quiser esticar mais um pouquinho, você fala, não, Luquinha, dá para esticar mais um pouquinho. Você que manda, quer mandar bala? Ah, bora. Então demorou. Então vamos, deixa eu pegar aqui, achar aqui na sala na dica, isso. Ó, aqui, ó, a gente vai ter os eventos. O que são os eventos? Ó? O ECOF tenta identificar alguns movimentos existentes dentro de cada período que vimos anteriormente. Cada movimento e cada fase existe uma particularidade e uma característica. Em resumo, nós temos os eventos a seguir. Ó, parada preliminar, clímax, reação, teste, agitação, quebra e confirmação. Ou seja, tudo isso é um processo de wake-up dentro da acumulação ou da distribuição. Então, toda acumulação e toda distribuição vai ter todo esse processo aqui, ó, todo esse passo a passo do 1 ao 7, certo? O que seria uma parada preliminar? É o movimento que tenta parar a tendência no momento e ela sempre vai falhar. É um sinal de que a tendência pode estar chegando ao fim. Ou seja, deixa eu achar aqui uma acumulaçãozinha de wake, ó, deixa eu deixar ela aqui mais bonitinha, só para você entender. Pegar lá da que antecedeu essa alta toda aqui, ó. Eu tinha ela toda mapeada aqui, porque eu tinha dado aula nela, né? E depois acabei desfazendo. O que seria uma parada preliminar? Deixa eu tirar esse. A parada preliminar é isso aqui, ó. Que é quando o preço vem aqui, ó. Ele vem, ele faz uma paradinha preliminar,
mostrando que a tendência pode estar chegando ao fim. Ou seja, é esse repique que ele dá, certo? Isso é uma parada preliminar. Eu vou mostrar meio avulso, mas depois a gente vai entrar mais a fundo. Um clímax é um movimento extremo no momento que vai identificar a entrada das grandes instituições. Ou seja, é um movimento extremo. É quando o preço joga lá embaixo, bate e volta. Isso é um clímax. Isso é um clímax, certo? Que é quando as instituições ela entra para poder mudar o preço. É um movimento extremo no momento que vai identificar a entrada das grandes instituições. A reação é o primeiro grande sinal que sugere a mudança do sentimento de mercado, que realmente é o clímax e a movimentação, que é isso aqui, ó, que é quando o povo fala, pô, voltou a subir. Ou seja, a reação foi isso aqui, ó, preliminar, clímax e reação, certo? Então ela já entra quase no mesmo feitio. E aí ela vem o teste, ó, dependendo do local aonde se encontra, pode ter leituras diferentes, mas a ideia é verificar a ausência de compradores ou vendedores. Ou seja, o teste é esse aqui, ó. O teste é esse aqui, ó. Certo? O teste é esse aqui. Por quê? Ele vem aqui, ó. Ele faz a reação, faz o clímax, aí ele faz o spring. Quando ele faz o spring e volta, ele faz o teste. Aí quando ele faz o teste, é aquilo que eu falei para você ontem de Wyckoff, é onde a gente tem a trap. O que que é a trap? É aquela armadilha de fundo, ó. Repara, ó, que o preço vem, ele rompe aqui as estruturas, ó. Ele rompe as estruturas, só que depois ele volta, refaz o reteste, ó, e sobe. Uhum. Entendeu? Então é aí que ele acontece, certo? Aí vem a agitação, que é o shakeout, momento crucial para análise de estrutura. Últimos movimentos que tiram alguns traders do jogo antes de iniciar a tendência macro. Aí ela vem a quebra, que é a maior. Ou seja, isso aí é o quê? Porque aqui, ó, se nego não entrou no teste, nego vai entrar aqui, ó, porque, pô, agora quebrou as estruturas aqui tudo, agora vai subir, vou entrar aqui. Aí ele vai lá e faz o quê, ó? Topa a maioria do pessoal, só não estopa quem entrou no teste. E aí ele vai, segura mais um pouquinho e depois ele dá uma sequenciazinha. E aí vem a quebra, que é a maior prova para interpretar a nossa fase. Ou seja, que é a quebra de estrutura. Com as quebras de estruturas, podemos identificar o sentimento no momento. Quem está quebrando quem? Ou seja, se a gente pegar aqui, ó, último fundo, ó, último fundo, certo? E o último, topo. Por quê? Ela veio daqui, ó. Tá vendo? O movimento foi esse. Uhum. Então, a gente tem o último topo e o último fundo. O que que ele fez aqui, ó? Fez a quebra de estrutura, ou seja, ele fez o chave. Confirmou para a gente que agora o movimento é realmente de alta, certo? Aí, a partir do momento que ele fez essa quebra, que é a confirmação, ó, se a análise estiver certa, será realizado um teste de quebra que vai confirmar a nossa fase e podemos fazer possíveis entradas. Ou seja, quebrou a estrutura. Se a gente for pegar, ó, desse movimento aqui, ó, onda um, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. O que que a gente vai fazer? Vai puxar aqui, ó, o retestezinho da região. A gente vai pegar agora a retração de Fibo, vai achar onde a gente tem uma order block, certo? Onde a gente tem uma order block, olha lá. Olha o desequilíbriozinho aqui, ó, entre essa região e essa pequena, mas tem. Tem a Uhum. quebra de estrutura? Tem. O que que ela faz? Toca. E aí, ó, tchau, obrigado, até amanhã. E aí o preço, ó, Caramba. só sobe, só vai embora. Certo? Então, o Uhum. Wyckoff, mano, ele é muito lazarento nesse aspecto, porque se você conseguir fazer a leitura dele bonitinho, passo a passo, ponto a ponto, e não errar, mano, o seu trade vai ficar gigantesco, porque é que nem fala, se o cara conseguiu fazer essa entrada aqui, ó, por mais que seja lá no hold, que é pouco, que paga só aquilo que você entrou, ó, se você fez lá a entradinha no hold, ó, e no valor de 16.122 e conseguiu surfar até aqui, ó, os 30 mil, ou seja, ó, deu 92% do seu capital valorizado. Ou seja, se você pegou lá colocou R$ 1.000, aqui ó, você estaria com mais praticamente R$ 1.000 de valorização, certo? Certo. Então,
por isso que eu falo que todo esse conhecimento institucional, ele não serve apenas para trade, ele serve também para longo prazo, ele serve para um hold, ele serve para um, como fala? Holding, swing, essas porra tudo, entendeu? Então, Certo. é fundamental tudo. Ó. Agora, vamos mergulhar dentro de cada ponto, jogar no gráfico para você entender melhor como cada evento desse funciona dentro de uma fase, seja acumulação ou a distribuição. Ó. A parada preliminar. O que que é a parada preliminar? Também conhecida como Preliminar Support, que é o PS, tá? Porque toda vez que você vê aí de algum trader que entende um pouco de Wyckoff, ele vai colocar sempre as siglas, né? E sempre as siglas em inglês. Então, ó, Preliminar Support vai ser o PS, certo? Que é aquilo que eu falei para você, ó, que o preço vem, dá uma reboteada e joga no fundo, certo? Uhum. E isso em fase de acumulação, ou seja, em fase de fundo. Quando for em fase de distribuição, em fase de alta, aqui vai ser um PSY, que é um Preliminar Support Bullish, tá? Que eles colocam como PSY. Então, quando tiver em queda, PS. Quando tiver em alta, PSY, certo? Uhum. Como ela aparece no gráfico, são estruturas ou candles que com o seu movimento vai suavizando a tendência e é o freio que o preço está fazendo para chegar em uma determinada fase. Em uma determinada fase. Vamos entender a seguir. Ou seja, lá, ó, o preço veio aqui, ó, fez um preliminar support, certo? Ou seja, fez aqui, ó, um PS, certo? Aqui ele fez o PS, ou seja, ele suavizou a entrada que tinha ali. E aí, ele suavizando essa entrada, ele mostrou para a gente que aqui foi o ponto de preliminar suporte. Aqui ele está demonstrando ao contrário, ó, que foi um PSY, certo? Ele chegou suavizando para poder fazer a distribuição e é isso. Ó, conseguiram entender a lógica dessa parada preliminar? Como o nome diz, é quando um lado do mercado está perdendo as forças, está fazendo aos poucos está freando aos poucos a tendência, que após isso irá começar outros eventos em uma outra fase de wave e possivelmente mudar a tendência. Notaram também que uma parada preliminar e um topo é um topo ou um fundo fraco? Não conseguiu romper um topo ou um fundo anterior. Com isso, foi engolido com o impulso da tendência. Ou seja, ó, isso aqui tudo ó, é PSY, ó, PSY, PSY, como se fosse para baixo, ó, PS, 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 ou seja, preliminar suporte, é quando o preço vem perdendo a força. Quanto mais repique ele vem fazendo, menos força ele tem. Menos força ele tem. Tá aqui, ó, que nem aqui, ó. Quanto mais PSY ele vem fazendo, mais ele vai falando que o preço está perdendo a força. E aí aqui, ó, ele retrata isso, ó, com o volume. Ou seja, ó, aqui o preço está até condizente. Aí nesse patamar aqui, ó, o preço já começou a cair, ó. Tá vendo? Aqui, preço deu um upzinho nessa acumulação. Aí daqui para cá, ó, o preço já veio, ó, descendente, certo? Então a gente tem que levar em consideração sempre o máximo da, da onde o preço está começando o seu movimento, ó. Buscou o preço, ó, o movimento está aqui, certo? Então a gente vai ter que pegar daqui para cá, certo? Agora, começou aqui, ó, tá vendo? Ó? Começou aqui, ó, lá embaixo. Olha o que o preço fez, certo? Subiu, não tem como negar. Olha aqui, ó, começou aqui. Se a gente for ver, ó, o movimentozinho que precede aqui, ó, essa quedazinha aqui, ó, ele começa aqui, certo? Ou seja, do candlezão vermelho. Então, ó, do candlezão vermelho para lá, a gente teve uma possível queda, certo? E aí aqui ele Uhum. fala, ó, não conseguiu romper um topo ou um fundo anterior. Com isso, foi engolido com o impulso da tendência. É importante identificar esse primeiro ponto de vários eventos dentro de uma fase de wave, pois é a primeira ação para parar o movimento da tendência anterior. E quanto mais houver essas paradas no decorrer do caminho, mais provável que o extremo será com pouco volume.
E isso indica que os compradores ou vendedores estão alimentando suas ordens até um determinado pouco que o oposto não está disposto a vender ou comprar. Que aí entra a próxima fase, que é o clímax, certo? Ou seja, ó, se a gente for buscar, ó, ele veio fazendo os preliminares de suporte, certo? Então ele veio perdendo a força. E aí quando chega aqui, ó, volume baixo, último extremo, ó. O último extremo da coisa, ó, volume baixíssimo, certo? Aí aqui ele começa, ó, fazer o clímax. O que seria o clímax? É o segundo evento do método Drake e aparece após o PS ou PSX. Na fase de acumulações, iremos chamá-lo de Selling Climax, SC. Na fase de distribuição, iremos abordar como Buying Climax. Ou seja, se estiver caindo, vai ser Selling Climax, né, que é de baixa. Se estiver subindo, vai ser um Buying Climax, que vai ser no alto, que é na distribuição, certo? São poderosos sinais de fraqueza do mercado. É importante destacar que, às vezes, o PS ou PSY é o nosso buying clímax ou selling clímax. É o ponto extremo até o momento que vai entrar a força vendedora ou compradora. É onde identificamos a entrada das mãos fortes no jogo. É a ação climática que para o movimento. É o clímax dos vendedores, a acumulação ou o clímax dos compradores na distribuição. É aquilo que eu te falei lá no gráfico, lembra? Ele veio, fez o PSC, jogou lá embaixo. Aqui no Selling Clímax, a gente vai ter a reação, que é quando o preço realmente para, ó, e joga o preço para cima. Tá vendo? Então, aqui é o Selling Clímax e aqui o Buying Clímax, que é quando tem a reação também, ó, e joga realmente o preço para baixo. Ou seja, aqui a gente já viu que vai ter a fase de acumulação ou de distribuição. E aí aqui a gente tem mais uma diquinha, ó. Duas coisas podem acontecer após o evento clímax. Uma reação, que é o automatic rally, né? Ou um movimento lateral. Se surgir uma reação, ela será seguida de um secondary test. Inversamente, se ocorrer um movimento lateral, o mercado provavelmente continuará na direção da tendência anterior. Um aspecto muito relevante é que este evento precisa ser testado para verificar a sua autenticidade com o secondary test. Um volume muito menor e um teste subsequente mostra uma diminuição na pressão de venda. Ou seja, se a gente vir aqui, ó, se a gente for lá puxar, ó, vou colocar aqui bonitinho, esse aqui, bonitinho para você entender, ó. Fase a fase, ó. Deixa eu colocar aqui. E, ó, pronto, vou traçar aqui, ó. Eu vou deixar assim, que aí depois eu vou refazendo. Ó, aqui a gente tem o PSC, ó. PS, na verdade, né? Que está em fase de queda, PS. Então, se a gente tem o PS aqui, ó. Aqui é o PS, certo? Uhum. Aqui é o SC, que é o Selling Climax. Ó, e vou colocando também, ó, o nome embaixo, só para ficar gravadinho, ó. Preliminar suporte, preliminar suporte, selling clímax, selling clímax. Aí aqui a gente teve a reação, foi quando as mãos fortes entraram, e aí a gente vem fazer o teste.
secondary test, é um SC. Ó, o SC está aqui, ó, nessa região. SC. E ó, secondary test. Aí, ó, secondary test. Certo? Que é isso aqui, ó. A gente teve, ó, PS, SC, e aí, ó, esse aqui, ele, como ele passou a região de coisa, não é o secundário teste, mas aqui, ó, vai mostrar aqui, se eu não me engano, ó, a reação, tá? Aí a gente vai ter, ó, o AR, que é o Automatic Rally, que é o movimento de reação by Clímax. Ou seja, é a mesma coisa no SC aqui, ó. Ele vai ter o Automatic Rally, e aí depois ele vem fazer o secundário teste, ó. Deixa eu colocar aqui o AR, que eu esqueci do AR. O AR tá aqui, ó. Ó, AR. Vou colocar embaixo aqui. Auto, né? Rally. Peraí, deixa eu colocar aqui. AR. Vou colocar aqui, deixa eu... Aí, então, só para ficando claro, isso aqui é a fase A de Wyckoff. Aqui é a fase A de Wyckoff. Vou colocar ela como laranjinha. Isso tudo aqui, ó, é a fase A de Wyckoff. A gente teve o preliminar suporte, a gente teve o ST, a gente teve o automatic rally e o secundário teste, tá? A gente vai entrar agora aqui, ó, para falar do secundário teste. Mas antes, deixa eu explicar só o do automatic rally, né, que é a reação. Essa aqui eu passei, ó. Automatic Rally é o movimento de reação do bioclimas. Por qual motivo ocorre a reação? O Automatic Rally ocorre quando o mercado já subiu o suficiente, que existem eventos ao qual dão origem ao AR. Existem a execução da demanda. Não há mais compradores agressivos dispostos a continuarem comprando. Os compradores que teriam entrado nessa região acabam fechando suas posições e pegando seus lucros. Novos picos de vendedores começam a entrar no mercado observando o Bayern Climax. Eles se dão conta que a partir dali pode ter sido o último suspiro dos compradores e agora talvez tenham forma para formar uma tendência bearish, ou seja, uma tendência de baixa, certo? Aí aqui, ó, a gente vai entender ele no processo de baixa ali, que foi o que aconteceu, ó. A gente tem um automatic rally, é o movimento de reação do selling climax, certo? Por qual motivo ocorre a reação? Ó? Ocorre durante um movimento bearish. O preço está chegando a uma distância considerável e atingindo uma reação de sobrevenda. Com o selling climax, onde podemos notar que existe exaustão das ofertas, os vendedores agressivos vão deixando de entrar no mercado. E existem também a cobertura de shorts. Os vendedores que teriam entrado mais pesado fecham suas posições e os novos compradores entram no mercado. O preço atingiu níveis desinteressantes para que tenha mais vendas, o que vai levar à falta de ofertas. Dica: o Automatic Rally irá identificar o verdadeiro selling climax e o Automatic Rally identificará o verdadeiro buying climax.
teste, que é o que eu falei aqui, ó. Olha lá, o secondary teste, tá vendo aqui, ó? Ele vem, faz o secondary teste e vai. Ou seja, ó, nesse movimento aqui, ó, ele vem, faz secondary teste e joga o mercado um pouquinho para cima. Isso a gente vai dando sequência na fase A de Wakefield. E aí, ó, usando o mesmo exemplo anterior, nós temos o secundário teste, que testa o nível de oferta e de demanda em relação à climática, de buying climax ou selling climax. Por muitas vezes, o ST, que é o secundário teste, não rompe o nível do SC ou do BC, mas há casos em que isso acontece. O ideal é identificarmos se o secundário teste após o nosso automatic rally, que na maioria das vezes será literalmente um teste de movimento do AR. Ou seja, aqui, ó, se a gente tem, ó, é o que eu falei, ó, o secundário teste, ele geralmente não rompe aqui o fundo, ó, que é o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Ele vem, faz o secundário teste, ele não rompe, e aí depois ele vai, ó, e aí ele vem e faz o spring, né, que é a varredura da região, que é quando ele busca os stops que estão ali no último ponto. Aí a gente tem uma nova dica, ó. Se você identificou corretamente o Selling Climax e agora o Automatic Rally na fase de acumulação, você pode diminuir o seu tempo gráfico para procurar o início de uma estrutura de distribuição que esteja acontecendo no final do Automatic Rally, num low time frame, ou seja, num tempo gráfico menor. E irá procurar o desenvolvimento do secundário teste. Se você encontrou o verdadeiro buying climax e o Automatic Rally e o Automatic Reaction na fase de distribuição, você irá para um tempo gráfico menor para verificar um desenvolvimento de uma estrutura de acumulação que esteja acontecendo no fim do Automatic Reaction. E isso irá procurar por um possível começo de um secundário teste. Se vemos que o movimento descendente de AR em distribuição que não percorre uma grande distância e em seguida o secundário teste termina acima da máxima do buy climax, ou seja, quebra a estrutura do BC, muito provável que o que está acontecendo é uma estrutura de reacumulação. Ou seja, se esse movimento aqui, ó, vem e rompe esse, aí a gente pode estar tendo uma reacumulação nessa região, certo? Então, tem que ficar ligado nisso, porque sempre, 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 que ela não pode quebrar. Ela não pode quebrar. Quando ela vem fazer o secundário teste, ela joga o preço um pouquinho para cima, mas aí provavelmente após isso ela tem que vir fazer o spring, que é a varredura do local. Se ela vem e quebra aqui essa estrutura, provavelmente ela vai fazer uma região de reacumulação e aí pode dar continuidade ao wake? Pode, mas provavelmente não vai. Não vai, porque eu nunca vi, tá, Elton? Ó, o ST, o Uhum. Secondary Test, é particularmente da fase A e ocorre após o AR. Mas encontramos também teste em algumas outras fases de wake, que vou mostrar em breve. Por quê? Ela pode aqui, ó, tudo isso aqui, ó, apesar da gente identificar como onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, isso aqui, ó, é um secundário teste, isso é um secundário teste, isso é um secundário teste, isso é um secundário teste. Por quê? Ele vai fazendo secundário teste até que ele tenha a confirmação, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Isso tudo é secundário teste. Por que secundário teste? Porque até que ele quebra a estrutura e confirme a alta, isso tudo é secundário teste, tá? Depois a gente Uhum. vai ver aqui um pouquinho mais para frente, só para ficar mais visível. El, tá tendo alguma dificuldade aí para acompanhar? Tá bastante confuso? Tá mais ou menos? Ah, cara, mais ou menos, né? Que é meio embaçado isso aí, né? Mano, é o que eu falei. Eu já deixo, mano, muito por último essa parte do ECO, porque, mano, é o que eu falo. O ECO, ele é muita teoria mesmo, e ele é bem, mano, mas bem complexo, mano. Ele é dificílimo o ECO. É, né? Só que funciona muito. Você pode ver ali que nem nesse exemplo que eu tô passando no Bitcoin ali, ele funciona demais, mano. Ele Pegou funciona demais. certinho, né, mano? É certinho. Ele faz, mano, bonitinho o que é para ser feito.
Mas ele fica, mano, muito, muito, muito confuso mesmo. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, nesses exemplozinhos aqui, ó, ele faz certinho, ó. PS, SC, AR, ST. Aí, aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ó. Ó, deixa eu só abrir um pouco mais o gráfico para ficar mais lindo. Ó. PS, SC, AR, ó. ST, mano. Coloquei SC aqui, que eu corrigi aqui, ó. ST, seu carro, seu comércio. Aí, ó. Olha que bonitinho que ele fica. Se a gente jogar no gráfico de linha, vai ficar igual tá lá. Uhum. Uhum. PS, SC, AR, ST. Ou seja, tá vendo? Não tirou muita diferença daqui, não, ó. É que aqui tá mais bonitinho porque é desenho, né? Ó, Aham. PS, Não, não. SC, AR e ST, certo? E lá em cima, se fosse na distribuição, seria a mesma coisa. Ó, PSY, a diferença, o que muda muito é as siglas, né? Porque vai ser PSY, BC, AR, ST, que é normal. E aí depois, na hora que ele vir buscar o Spring, ele vai ser o TAD. Vai ser o T na fase de acumulação e o TAD, né? Que é up thrust em cima, se eu não me engano, e embaixo up alguma coisa, certo? Mas é mais ou menos isso, ó. Isso é o fim da fase A. Ou seja, ó, fez essa movimentação aqui, ó, é a fase A. Isso aqui é a movimentação de fase A. Ou seja, ó, aqui a gente finalizou a nossa fase A. Nossa fase A está completa. Certo? Uhum. Identificamos a fase A? Identificamos. Agora a gente vai identificar a fase B. Fase B. Vai jogar ela de amarelinha, de laranjinha. Fase, fase B. Nossa, fase B. É. Entramos na fase B. O que que seria a fase B aqui, ó? Bom, vamos para a fase B e entender como esse intervalo funciona. Após o secundário teste, inicia-se uma nova fase que a intenção é a construção da causa, com o objetivo de preparar o efeito subsequente. Essa fase consiste em ter alguns testes que podem ser realizados nas extremidades superior e inferior da estrutura, e o preço está equilibrado e é aqui que os big players aproveitam para acumular as suas ordens. Nessa fase teremos Upturn Action, que é o Spring, a gente chama de Spring, mas ele é conhecido como Upturn Action, né, que é o A, ou o T, né, que é o Upturn Store, que é em acumulação aqui, ó, no nosso caso aqui, ó, vai ser essa região aqui, ó, vai ser o A, então vai ser o A, essa regiãozinha aqui, ó, de up, thrust, action, up, thrust, action, certo? E se fosse lá em cima, seria só o T, que é o thrust, certo? Uhum. Na distribuição. E aí, ó, que nada mais é que uma tentativa de rompimento de estrutura na parte superior ou uma quebra de AR ou uma quebra de BC, respectivamente. Ou seja, ela vai tentar quebrar alguma estrutura. Ou seja, ela tentou quebrar aqui, ó, o Selling Climax. Na verdade, ela quebrou. Por quê? Porque ela só veio aqui, ó. Na verdade, ela nem quebrou, mas ela só veio buscar o quê? A liquidez desse último fundo aqui, ó.
que é o SC, ó, que é o fundo mais fundo, ó. Tá vendo? Buscar a liquidez dele, tá vendo? Buscou a Uhum. liquidez, fez o A, que é o First Action. Se a gente for jogar aqui na tradução livre, ó, vai ser... Ver se eu vou conseguir escrever certo aqui. Up, First Action. Ação de levantamento. O que seria uma ação de levantamento? Seria uma ação para alavancar o preço, certo? Ou seja, ela vai fazer aqui uma ação, que é o stop de geral que está aqui, ó, achando que o preço vai vir, fez aqui, ó, vai fazer um ABC corretivo, e aí acha que o preço vai para cima, entra comprada aqui, e aí ela faz o quê? Estopa geral. Ela estopando geral, é que nem eu falei, ela gera um fluxo altista. Por mais que ela tá de queda, ela tá estopando geral que está comprado, ela vai gerar um fluxo altista. Então, é uma ação para jogar o preço para cima, certo? E aí, o que que acontece? Ó? Temos também o SOL, né? E as ST, que é o Swing of Weakness e as Secondary Test novamente. Fase de acumulação, que é uma amostra da fraqueza numa função de teste, que quebra temporária da linha do Selling Climax, que é conhecida como a fase que vamos dizer que menos é interessante. Ó. Aqui para mim, ó, aqui é o Soul, aqui, ó. Soul. Eu nem escrevi a tradução disso aqui. Vou ter que copiar. King of Weakness. Vamos ver aqui a tradução dela. Opa. E, é. Vamos pensar aí. Vamos digitar então. King of Weakness. Tanto da fraqueza. Ou seja, aqui a gente vai ter os show. Vou botar maiorzinho. King of Weakness. Que seria o canto da fraqueza. Por que o canto da fraqueza? Porque aqui, ó, a gente já entendeu, ó, que o preço está voltando só para fazer aquele testezinho, ó. Ó, o preço subiu e vai embora, certo? E aí, se a gente for ver aqui, ó, canto da fraqueza, ó. Olha lá como o volume está, desde aqui do começo dele até aqui, ó, quando ele vem retestar. Ele vem só diminuindo, certo? Então, Uhum. esse seria o canto da fraqueza, seria o SOA aí, ó, King of Weakness. Beleza? E aí temos o MSOL, que é o Minor Swing Weakness, fase de distribuição, que é quando é lá em cima. Quando é na parte de cima, a gente vai ter o MSOL. Também uma amostra de fraqueza, é um teste de rompimento temporário que quebra o nível do Automatic Relay, certo? Automatic Ration, certo? Então, é, essa aqui, geralmente, é a fase B. É a fase B, pô, deixa eu colocar aqui certinho aqui. É a fase B, tá, Elton? Essa seria Uhum. a fase B. Mas ele vai demonstrar aqui agora, ó, no exemplo, ó. Ó, deixa eu achar aqui. Ó, PS, ST, AR, ST, UA, ST. Espera aí que eu fiz alguma cagada aqui, Elton, na fase B.
Por que que no... Ah, pô, eu mosquei. Aqui é o Spring, aqui onde eu falei é o Spring, deixa eu tirar aqui o A. O A realmente é a amostra dela aqui, ó, que ela vai vir, vai tentar fazer aqui agora, ó, as quebrinhas, ó, tá vendo? Ó? Vai tentar fazer as quebrinhas. Agora eu lembrei, vai tentar fazer as quebrinhas de topo para demonstrar que a intenção é de alta. E aí ela vem e faz o Spring. Deixa eu deixar o Spring aqui bem alocado, porque o Spring aqui é o Spring, que é a varredura, que é conhecido como sweep e tal, todas essas coisas. Aí ela fez, ó, o A aqui nessa fase, ó, começou a fase B, ó, com o A, tentando romper o reaction aqui, ó, o automatic reaction, certo? Para poder buscar topos mais altos. Aí é onde ela demonstra a fraqueza, faz o spring, aí ela vem e faz o soul weak, single of weakness, ou of weakness, olha lá, tá vendo? ST as Estou. Ou seja, a fase B é repleta de testes e capturas de liquidez em ambas as extremidades. E é o famoso sweep, stop hunt, spring ou shakeout. Ou seja, ela vai buscar toda a liquidez possível, ó. Todas as liquidez que existem, ó. Busca liquidez aqui, ó. Aqui, ó. Ela tem liquidezinha aqui, ela busca. Ela tem liquidezinha aqui, ela busca. Aqui, ela busca. E aí ela vai fazendo o show aí, ó. O show, certo? Aí, mano, ó, aqui, ó, lá no alto, na distribuição, ó, ela faz o AR e aí, ó, os MSOW aqui, ó, tá vendo? Ó? É quando ela tenta buscar as liquidezinhas abaixo, ó, tá vendo? Ó? Que é o sweep, o stop hunt, tá vendo? Ó? Fica mais claro. E aí ela faz o T lá em cima, ó, que é a captura de liquidez, que aí aqui a gente já vai entrar na fase C, na fase C. Que aí tem a agitação, né, que é o shakeout, a agitação é esse aqui, ó, essas essa, como que eu posso dizer? Fugiu o nome da mente. Os ruídos. São os ruídos aqui, ó, certo? Que é esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até que ele faz o T ou o TAD. Demorou? Que é isso aqui, ó. Nada mais é que isso aqui, ó. Certo? Então, esse movimento é um movimento de o T ou o tarde, depende da onde ele está. Aí aqui a gente finaliza, mano, a fase B. Agora, são fases C e D. Ou seja, essas outras duas fases é onde ela já parte para poder demonstrar para a gente qual que é a intenção do movimento, certo? Qual que é a intenção do movimento aqui dentro, para poder fazer é, a finalização da estrutura de Waco, certo? Só que aí, mano, essa realmente eu vou deixar para a gente fazer amanhã, mano, que é a fase C e D, para a gente poder entender um pouquinho melhor, porque essa fase de finalização, ela fica um pouquinho mais chata de entender e a gente precisa ter coerência na hora de conseguir fazer a explicação. Por quê? Se eu explicar, tipo, a fase C e der aqui, aí nós parar e ter a fase D, aí depois você já vai ficar mais confuso, tá ligado? Uhum. Então, eu vou deixar para explicar tanto a fase C e a fase D amanhã, para não ficar desconexo, né? Para não ficar desconexo. Beleza. Porque já é bem complicado, já é bem chatinho. Aham. Então, porque essas fasezinhas, mano, é muito, muito chata mesmo, mano. E esses pontinhos que você ir pegando ponta a ponta, puta, é uma bosta, mano. É, né? Fechou? Fechou, parça. Ah, isso aqui é uma linha cansativa, mano. Chata de Chato, explicar, chato, mano. É né, muita mano? teoria, parça. Uhum. Deixa eu encerrar aqui ó, a gravação aqui. Mano, tem alguma dúvida aí, Elton? Ah, mano, isso aí é só revendo depois, Luquinha, porque, Fechou mano, então, é meio parça. complicado. Eu vou deixar assim, ó. Deixa eu